Olá, sou Marcelo Belesso, sou médico hematologista e participo de pesquisa clínica há mais de 15 anos e gostaria de conversar com você, para quem é leigo no assunto e quer participar de pesquisa, ser voluntário em pesquisa clínica, ou quer se informar um pouco sobre o que está se discutindo na atualidade com a pandemia da Covid-19 em relação às pesquisas que estão sendo citadas nos jornais e na mídia, né? Então, fui convidado para participar de pesquisa clínica. O que eu preciso saber? Bom, então, como disse, as vacinas estão no momento na crista da onda, né, os testes em relação à vacina da Covid-19. Espero que no futuro breve isso seja a história do passado e que, de fato, essas vacinas mostrem a sua eficácia e que resolvam o problema da pandemia global. Mas hoje, em agosto de 2020, não é possível ainda nós termos uma informação segura de que, de fato, as vacinas são eficazes, né? Estão no momento em pesquisa, estão sendo testadas. Então, temos a vacina alemã, nós temos a vacina inglesa, a vacina chinesa do governo do estado de São Paulo, todas no momento em teste. E agora eu queria reforçar um conceito que, no meu entender, é equivocado. Aqui está uma manchete da Folha de São Paulo, dizendo: alguém tem que se arriscar, diz brasileira, cobaia da vacina da Covid-19. O termo cobaia, no meu entender, é um termo equivocado. Cobaia se refere a roedor, a animal. Um animal precisa, do desenvolvimento de uma droga, os animais são importantes no desenvolvimento de uma droga. E eles participam, sim, de pesquisas pré-clínicas, que nós chamamos. Só que os animais não têm o discernimento de consentir uma pesquisa, eles não são voluntários, né? Então, as pesquisas pré-clínicas, que são fundamentais, avaliam esses animais, e utilizar esse termo cobaia para seres humanos, ao meu ver, é extremamente equivocado. Embora o dicionário possa usar por extensão essa palavra, é equivocada. Nós não somos os seres humanos que participam dessas pesquisas, são seres voluntários, cientes dos objetivos da pesquisa, cientes dos riscos que estão correndo, e que, de fato, consentem, permitem a sua participação de forma livre e voluntária. Então, aqui um exemplo de um estudo brasileiro recente, tentando ajudar o mundo a tratar essa doença e a dúvida terapêutica, né, dúvida de tratamento sobre os pacientes com a Covid-19. Essa publicação foi feita recente na maior revista de medicina internacional. Então, foram testados pacientes com Covid-19 de apresentação leve a moderada, que fizeram um tratamento habitual, ou que fizeram uso de hidroxicloroquina, ou que fizeram uso de hidroxicloroquina com azitromicina. Esse estudo não mostrou diferença entre os grupos. Então, é um estudo que nós falamos um estudo negativo, no sentido que não houve benefício à hidroxicloroquina, não houve benefício à hidroxicloroquina com azitromicina, baseado no tratamento habitual do paciente com Covid-19, que são sintomáticos. Isso para pacientes com a Covid leve ou moderada. Esse estudo, para que tenha sido testado em seres humanos, foi desenhado e aprovado por um comitê de ética brasileiro, nacional, e que todos os pacientes dessa pesquisa consentiram a participação da pesquisa, ou seja, eles, de forma consciente, assinaram um termo de consentimento de forma escrita ou eletrônica, como está escrito aqui, para a participação dessa pesquisa antes da distribuição aleatória, se eles iam receber tratamento padrão, convencional, se eles iam receber tratamento padrão com hidroxicloroquina, ou se eles iam receber tratamento padrão com hidroxicloroquina e azitromicina. Esse estudo confirmou
que não tem diferença entre esses grupos. Bom, voltando um pouco ao passado, é importante compreender a relação da segurança de uma pesquisa clínica em seres humanos. Isso aconteceu depois das atrocidades causadas pelos alemães na Segunda Guerra, após a Segunda Guerra Mundial, no julgamento de Nuremberg, onde foram militares e cientistas que fizeram barbaridades na Segunda Guerra Mundial e que foram condenados. Para que isso nunca mais acontecesse, foi criado o Código de Nuremberg, em 1947, onde, para que sejam testados, e é fundamental testar uma droga em seres humanos, continuamos precisando de seres humanos para testar as drogas, é preciso seguir essas regrinhas, que o ser humano seja voluntário, que ele não pode sentir pressão alguma em participar de uma pesquisa, que essa pesquisa tenha uma vantagem para a sociedade, não pode ter um objetivo mesquinho, bélico, que essa droga, que essa vacina ou que esse exame previamente tem que ser testado em animais antes dos seres humanos, que todo o experimento tem que evitar o sofrimento e danos desnecessários, físicos ou mentais. Nenhum experimento pode visar morte ou invalidez. Que tenha um grau de risco aceitável, que nós conseguimos estimar a probabilidade de eventos adversos, de efeitos colaterais, e que esses efeitos colaterais sejam aceitáveis. Temos que ter cuidados especiais para proteger o participante da pesquisa, do experimento, de qualquer possibilidade, mesmo que remota, de dano, invalidez ou morte. Então, o médico da pesquisa tem que ser extremamente rigoroso em relação à monitorização dos efeitos colaterais e, se preciso, suspende a pesquisa e o tratamento do experimento. As pessoas que participam dessas pesquisas, os profissionais, médicos, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, são cientificamente qualificados. Não, eles precisam fazer cursos, provas, cursos de boas práticas clínicas que são fundamentais para o cuidado desses pacientes. Importantíssimo, o paciente, o voluntário que participa de uma pesquisa, ele é livre para entrar na pesquisa e ele é livre para sair da pesquisa a qualquer momento. Ele não pode sofrer pressão alguma, tanto para entrar quanto para sair. E, ao mesmo tempo, o pesquisador também pode retirar o paciente da pesquisa, desde que ele tenha argumentos claros e bem fortes de que está havendo maior risco do que benefício, ou que essa pesquisa está caminhando de um jeito que é perigoso manter o paciente na pesquisa. Então, para entrar na pesquisa, é preciso que o paciente autorize, e mais ninguém, é o paciente que determina se ele quer entrar ou não, sem pressão alguma. Para sair, ele pode sair a hora que ele quiser, que ele desejar. Ele não é obrigado a manter-se na pesquisa, e o pesquisador também pode retirar o paciente da pesquisa, se caso ele tenha um dado claro de risco ao doente. Para que o paciente entre na pesquisa, é preciso que ele assine um documento chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Durante uma pesquisa e a evolução da pesquisa, as novas informações, e é preciso que esse termo de consentimento seja constantemente revisado. Esse termo de consentimento é encaminhado para um comitê de ética que é aprovado junto com o desenho da pesquisa. Nesse termo de consentimento, que muitos podem estar agora em mãos para leitura, tem que ter esses tópicos. E quais são esses tópicos? O indivíduo tem que estar ciente de quais são os objetivos da pesquisa, qual é o que está sendo desenhado e o que vai ser testado, e as perguntas a serem respondidas. Então, o objetivo da pesquisa: quais os potenciais efeitos colaterais se caso houver uma intervenção, uso de medicação, vacina, exames, coletas de exames, etc. Quais os potenciais benefícios? Qual será o segmento e a monitorização dos efeitos colaterais e das respostas? Como será feita a coleta dos exames, periodicidade, quantidade? Esse termo de consentimento tem que estar de forma leiga.
que a pessoa consiga compreender, não de forma técnica. Por exemplo, vai ser colhido 10 ml de sangue. Tem que ser traduzido isso em uma quantidade de volume que o paciente consiga compreender. Por exemplo, uma colher de sopa. Vai ser retirado o volume equivalente a uma colher de sopa de sangue. Tá? Quanto tempo? De acordo com o que está desenhado no estudo. As responsabilidades do paciente em relação à adesão, uso da medicação que vai ser testada e assim por diante. Responsabilidade da equipe médica de monitorizar a pessoa. Responsabilidades do patrocinador, se houver patrocinador, o que ele vai financiar. O consentimento do paciente a autorizar a passagem de dados da pesquisa. Por definição, os dados médicos são sigilosos. E para que a gente possa transmitir essas informações, é preciso que o paciente autorize. Esses dados são fundamentais para a interpretação dos resultados. Geralmente, esses dados não são identificados. Geralmente, é só as iniciais do paciente. Entendo que o leitor, o médico e o estatístico que compilarão os dados não conseguem identificar o indivíduo em si. Explicar ao doente ou voluntário da pesquisa que ele é livre para tomar a decisão de entrada da pesquisa como sair da pesquisa. E informações sobre o médico da pesquisa, quem ele é, o nome dele, o registro dele e o contato telefônico. Isso é fundamental dentro de um termo de consentimento. Então, quando o paciente recebe o termo de consentimento, no meu entender, ele tem que ter tempo para ler, com calma, passar essas informações para os seus familiares e entes queridos que possam ajudar na tomada de decisão, grifar as suas dúvidas e voltar para esse consultório, esse centro de pesquisa, com as suas dúvidas e questionar o médico, para que todas as suas dúvidas sejam esclarecidas, para depois tomar a decisão correta, que aí ele vai decidir se ele vai participar ou não. Ele só pode tomar essa decisão depois de todas essas informações muito bem compreendidas. Então, baseando nisso, eu gostaria de reforçar a importância desses conceitos e ficam os meus contatos descritos embaixo na story. Ok.